pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula online de física? Eu espero que sim, ok? A nossa aula de hoje ela vai dar continuidade no último vídeo que nós discutimos com vocês. Lembrem-se que no último vídeo a gente falou sobre lentes esféricas, né? Então a gente estudou os tipos de lentes, né? Em relação à forma e em relação ao comportamento. Tá bom? E aí eu falei para vocês nesse vídeo também que a gente ia estudar instrumentos ópticos, né? Ou seja, alguns instrumentos que são feitos de lentes, né? E aí a gente vai ver isso hoje. Vamos lá? Então aqui, deixa eu colocar os slides lá para vocês. É isso aqui. Então, o primeiro instrumento óptico que a gente vai conversar é a lupa, tá? A lupa, na verdade, ela é uma lente, né, por si só, certo? E aí, essa lente, ela é uma lente convergente, ou seja, o funcionamento dela ela funciona para o aumento, né? Então, a lupa, ela usa a lente para convergir os raios ali de um ponto, tá? Então, aqui ao lado, nós temos como que fica o diagrama da imagem formada por uma lupa, tá? Então, lembrem lá que você tem o ponto antiprincipal do objeto, ponto antiprincipal da imagem, o foco da imagem, o centro óptico da lente e o foco ali, tá? No caso, lembre-se que essa estrutura, né, essa flechinha para cima e essa flechinha para baixo representam um comportamento de uma lente convergente, né? Então, aqui estudando os raios, raio paralelo passa pelo foco, raio, né, que passa pelo centro óptico da lente vai refratar nesse caminho aqui. Então, essa imagem, ela é uma imagem virtual, né? Porque ela é formada do prolongamento desses feixes de luz e ela vai ser uma imagem maior. Então, ou seja, ela tem um aumento da imagem ali. Assim como o caso dos microscópios, né? Nesse caso aqui a gente chama de microscópio composto porque ele tem o uso de duas lentes. Então, essa estrutura aqui embaixo do microscópio, aqui onde a pessoa está olhando, a gente tem duas lentes e são duas lentes convergentes. Por isso que você tem uma ampliação na imagem que está sendo visualizada. Tá? Então, essa que o garoto está colocando ali o rosto é chamada de ocular e a objetiva é a qual está sendo apontada para sua amostra, né? Provavelmente você já deve ter ido no laboratório com a professora Francine, né? No laboratório ver, né, os microscópios. Então, aqui você tem a estrutura de células representadas através de uma visão de microscópio, né? Então, o comportamento óptico é o mesmo da lupa. A diferença é que agora você não vai usar uma lupa, você vai usar duas, ou, né, no caso, duas lupas para aumentar cada vez mais ali a sua imagem, né? Por que no caso do microscópio a gente vê coisas bem pequenas lá que a olho nu a gente não consegue ver? Justamente por causa da distância focal das lentes ali associadas, né? Você vai ver a imagem, tá? Aqui você tem a construção da imagem do objeto real, tá? Então, na frente da objetiva, você tem a imagem, uma imagem pequena, né? E você coloca uma lente convergente, objetiva, e uma lente convergente ocular. Estudando os raios notáveis lá, o raio paralelo bate na lente, refrata para o foco da imagem, e a que passa pelo centro óptico da lente. Então, se você fizer o prolongamento desse feixe de luz, você vai ter o cruzamento deles aqui, né? Formando a imagem primária, né? Essa imagem primária, que é uma imagem real, ela vai servir de imagem para a segunda lente, que é a ocular. E aí você tem o estudo de novo, né? Raio paralelo passa pelo foco da imagem e o raio que passa pelo centro óptico da lente. No caso, a gente não vai ter o cruzamento do feixe de luz, mas vai ter o cruzamento do prolongamento dela. Então, aí, quando você prolonga os feixes de luz aqui, você tem
eles se cruzando, formando uma imagem maior, que é a imagem vista pelo observador, tá? E aí, como que você descobre qual que é o aumento dessa lente? Usando o foco, né? A distância focal da lente, da objetiva e da ocular. Quando você faz o produto dessa distância focal ali, né, o anti-principal delas, você estabelece o quanto de aumento que vai ter esse microscópio aí, tá? Diferente do microscópio, a gente tem a luneta astronômica e o telescópio, tá? No caso do microscópio, a gente quer ampliar a imagem do objeto. Nesse caso da luneta e do telescópio, a gente quer pegar um objeto que está longe, muito longe, e formar uma imagem mais perto de nós. Então, você vai ter ali essa associação das lentes para fazer esse sistema, tá? Qual que é a diferença da luneta astronômica e do telescópio? A luneta astronômica, ela é apenas com lentes. Então, você observa que a menina, ela tá olhando pela ocular e você tem uma objetiva aqui na frente, tá? Essa associação de lentes vai fazer uma ampliação na imagem do objeto que está muito longe. Então, isso aqui é uma luneta, usa apenas lentes, também chamada de luneta galileana, tá? Vale ressaltar aqui que foi uma das perguntas que eu fiz para vocês em relação, né, à óptica, e muitos de vocês colocaram lá que a luneta foi feita pelo Galileu. A luneta não foi descoberta pelo Galileu. O Galileu não inventou a luneta. O Galileu ele construiu a sua própria luneta. Então, outro cientista, ele já tinha feito a luneta, né? Já se existia a luneta naquela época. Qual que foi a vantagem do Galileu? Ele simplesmente pegou esse objeto e apontou lá para o céu para compreender um pouco melhor das coisas que estavam lá no céu, tá? No caso do telescópio, a gente tem uma associação de espelho côncavo e um espelho plano, mais lentes associadas a esse sistema. Então, luneta, somente lentes convergentes. Telescópio, lentes e espelhos, tá? A luneta, ela deu origem ao telescópio, tá? Então, o telescópio ele foi uma evolução da luneta. Quem fez essa evolução, aí sim, foi o Isaac Newton, tá? Aqui a gente tem o comportamento dos feixes de luz da luneta, né? E do telescópio. No caso da luneta, você tem os raios de luz chegando, sendo convergidas para onde o observador está observando. No caso do telescópio, a luz vem, bate no espelho, reflete, né, no espelho paralelo ali, e a luz é mandada para a região onde o observador vai ver a imagem, tá? No caso de um telescópio refrator com lentes e um telescópio refletor espelhos, tá? Tem bem mais curto e bem mais fácil o manuseio dele, tá? Então, essa relação aqui do tubo do telescópio está relacionado justamente com a distância focal das lentes, tá bom? Então, você tem a objetiva, a ocular, de novo, duas lentes convergentes, né? A luz vem, passa pelo objeto, né? O objeto tá lá no infinito, a luz vem, passa pelas lentes, formando uma imagem ampliada desse objeto que está lá longe de nós. Telescópios não trazem objetos de longe para nós. Telescópios formam imagem de objetos que estão longe de nós. E aí você tem aqui a ampliação, a distância focal da objetiva com a distância focal da ocular. E aí a gente vai para um sistema extremamente complexo, né, que são os nossos olhos. Os nossos olhos, eles são um sistema óptico, né? Eles têm uma lente também, nesse caso, uma lente convergente, tá? Ele traz aqui para nós o primeiro dos elementos usados ou, né, que temos nos nossos olhos, que são os músculos ciliares. Eles ficam nessa região do olho aqui e ele faz o movimento
da distância focal do nosso cristalino. Então, os músculos ciliares, eles fazem um movimento da nossa lente, que é o cristalino, para acomodação visual, né? Então, se o objeto está muito longe, você faz com que o seu cristalino se acomode para visualizar esse objeto que está longe. Se está um objeto perto, também ele vai acomodar o seu olho, fazendo com que ele não fique embaçado, né? Pupila, que é essa estrutura aqui onde fica a íris, né? Você abre e fecha a pupila conforme a quantidade de luz que tem no ambiente. Então, lugares mais claros, a tua pupila contrai, porque você tem uma intensidade menor de luz para entrar ali no seu olho. Quando você está em ambientes escuros, a tua pupila dilata justamente para aumentar o diâmetro ali e aumentar a quantidade de luz para, assim, você conseguir enxergar os objetos. A córnea é uma membrana transparente que protege o olho, permitindo apenas a entrada de luz e não de partículas contidas no ar. A íris é o anel colorido ali, né, que tem o comportamento de um diafragma, né, tem lá a relação também da quantidade da luz. Então, tanto a pupila quanto a íris, elas controlam a quantidade de luz no nosso olho. Tá? E aí, como eu falei para vocês, o cristalino, que é uma lente convergente, seria essa estrutura mais esbranquiçada aqui, tá? A lente convergente, ela vai formar uma imagem real, invertida e menor. Mas lembre-se que uma imagem real, ela precisa de um anteparo. Quem que vai ser o nosso anteparo na questão? A retina, tá? Então, o cristalino pode assumir diferentes formas em razão da distância do objeto ao olho, ou seja, ela é uma lente capaz de modificar a sua distância focal. Lembrem-se que quem faz isso é os músculos lá ciliares, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente precisa de um anteparo, que no nosso caso é a retina, a parte de trás dos nossos olhos, onde você vai ter uma quantidade riquíssima em células fotossensíveis, ou seja, elas são sensibilizadas pela luz, tá? E aí, essa imagem que é sensibilizada na retina, através de impulsos elétricos, são levados até o nosso cérebro através do nervo óptico, tá? Então, que são essas linhazinhas azul e verdes que estão sendo representadas aqui na figura, tá? Quando a gente fala em observação do nosso olho, a gente vai ter o ponto próximo e o ponto remoto. O ponto próximo é a menor distância que o globo ocular de uma pessoa para ver nitidamente o objeto. Então, o ponto próximo geralmente é em torno de 25 centímetros para um olho que tem características normais, tá? Acima ou abaixo disso, você vai ter, né, uma dificuldade um tanto complicada de se enxergar. O ponto remoto, ele tende ao infinito, né? Dependendo, né, a maior distância que você consegue observá-lo com nitidez. E isso varia de pessoa para pessoa. Não é um valor muito grande, né? Mas tem pessoas que têm mais dificuldade, menos dificuldade, dependendo com algumas anomalias que as pessoas podem ter. Quais anomalias a gente pode ter na visão? A primeira delas é o míope, né? Ou a miopia. Então, a pessoa míope, qual que é a característica do olho de uma pessoa míope? Então, vocês estão vendo aqui, tem linha tracejada e tem a figura do olho, tá? Então, de novo, você tem lá o objeto no infinito, tem a retina. Então, essa linha tracejada é a retina de uma pessoa com olho normal. No caso de uma pessoa que é míope, a retina, ela é atrás, né? É um olho meio achatado. Então, o nosso globo, por que ele é chamado de globo ocular geralmente? Porque ele tem um formato esférico, de uma bola, de um globo. No caso de uma pessoa míope, esse globo ele não é tão esférico, né? E aí ele tem um achatamento para trás. O que acontece, então, no caso de uma pessoa míope? A imagem ela vai se formar antes da retina. Então, a imagem vai ficar embaçada, ela não vai conseguir enxergar direito, justamente porque a imagem está se formando numa localidade diferente da retina. Então, para isso, existe aí a correção com lentes corretivas, que no caso da pessoa míope é lente divergente. Por que lente divergente? A lente vai divergir um pouco dos raios de luz que chega no olho da pessoa, convergindo ele
para a retina da pessoa míope, né? Então, de novo, a linha tracejada representando a retina de uma pessoa com, né, visão normal e a retina de uma pessoa míope que estaria mais atrás. Então, por que o míope tem que usar uma lente divergente? Justamente para divergir um pouquinho dos raios e aí esses raios sejam convertidos pelo próprio cristalino da pessoa lá na retina, tá bom? Então, o míope, ele vai usar a lente corretiva divergente. No caso da pessoa que tem hipermetropia, a diferença é o quê? No caso de uma pessoa que tem visão normal, a retina fica atrás de uma pessoa que tem hipermetria. Então, no caso, de novo, você vai ter uma dificuldade na formação do globo ocular, e esse globo ocular, ao invés de ser, né, numa posição normal, ele é mais para frente, a retina é mais para frente. Então, a pessoa que tem hipermetropia, ela vai usar uma lente corretiva convergente. Por quê? Quando a luz passa pela lente, ela vai convergir na retina de uma pessoa que tem hipermetria, tá? Aqui tá a retina do míope, não é verdade, tá? Isso aqui não condiz, é uma pessoa com hipermetropia, ou seja, a retina é antes do que ela deveria ser, tá? E aí a imagem não se forma antes, ela se forma atrás, né? Ela vai se formar lá na imagem de uma pessoa normal. Então, para corrigir essa visão, usa-se lente convergente, tá? E a gente tem o astigmatismo. No caso do astigmatismo, não está relacionado com a retina, mas com a córnea, né? Então, a pessoa que tem astigmatismo, ela tem problema na córnea, né? A córnea, ela tem um formato irregular, e aí, por causa desse formato irregular, quando a luz passa pela córnea, ela vai sofrer várias refrações, ou seja, ela vai ter vários pontos focais, e aí essa imagem ela vai ficar misturada, né? Múltiplos focais ali vai embaralhar a imagem. Nesse caso, a lente corretiva geralmente são lentes cilíndricas, né? Que tem um formato fazendo com que a luz seja convertida para um ponto apenas, e não para vários pontos aí. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Instrumentos ópticos nos nossos olhos, as anomalias que nós temos e a correção delas com o uso de lentes, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês no momento de estudos. Fica o meu abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente!